Ok, pessoal, vamos lá, né? Vamos continuar nosso projeto, tá? Acredito que aqui a gente já pode estar encerrando essa última aula, tá bom? E aí vamos ver o que a gente vai fazer. Então, basicamente, a gente tem um botão de excluir já funcional, tá? Porém, a gente tem uma falhazinha aqui que eu cometi um vacilo, já vamos ajeitar, tá? Temos aqui o ver detalhes que não está funcionando ainda, o editar também não, mas o inserir usuários também tá? Eu recomendo a vocês, depois vocês podem dar uma olhadinha até lá no site do Bootstrap, se já souberem fazer, tá? Colocar um navbarzinho aqui que fica bem melhor do que estar colocando esses botões, tá? Mas aí fica a seu critério, tá bom? Então, vamos lá. Então, vou voltar para cá, tá? E o que eu quero fazer inicialmente é ajeitar esse excluir, que ele está com um probleminha, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser localizar esse modal, tá? Então, vamos lá. Lembrando que eu venho do index, tá? E aí, sempre que eu vim para o index, tá? Eu chamo aqui a minha rota, ok? E dessa minha rota aqui eu vou estar redirecionando para alguma coisa no view, certo? Esse view ele vai chamar o meu controller, no caso o user controller, que faz aí a chamada do DAO, ok? Então sempre vai funcionar dessa forma, ok? Então vamos lá, lá users, eu vou maximizar aqui um pouquinho para melhorar aqui para a gente. E o vacilo que a gente tinha dado no modal era justamente porque eu tinha fechado uma tag errada, tá? Então vamos lá, ó. Aqui no botão sim, né? Vamos lá, o que aconteceu, tá? Eu não fechei a tag do button, né? E aí ficou um tanto estranho aí. Então vamos aqui, ó. Então aqui nesse caso, que vamos fechar aqui é o button, tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui no de baixo. E essa div, na verdade, ela não vai fechar aqui, ela vai fechar abaixo. Ok? Vamos dar ajeitar aqui a indentação, tá? E vamos testar agora para ver como é que fica, tá? Então eu vou atualizar aqui a página, vamos clicar em excluir, tá? Já está lado a lado direitinho, ok? Vamos lá. Então, só que a gente não fez ainda o nosso editar, né? Então é isso que a gente vai estar verificando agora. Primeiro de tudo, pessoal, para que a gente consiga fazer o nosso editar, a gente vai ter que procurar o botão, tá? Onde está esse meu editar, e lá a gente vai ter que trabalhar de alguma forma, né? A gente vai ter que estar fazendo aí um link, né? Mandando algum valor, tá bom? E é isso que a gente vai estar fazendo agora. Vamos lá. Então vamos procurar o botão editar. Então está aqui ele, tá? O botãozinho editar. E a gente tinha feito anteriormente uma espécie de link aí, só que não estava redirecionando para lugar algum. Então a ideia é que ele vá para rotas.php, aliás, para rotas, para index.php, né? Só que no caso aqui vai ser nossas rotas, tá? Vou colocar aqui um action, e aí nesse action quero mandar ele lá para a função de a ação de editar, ok? Só que não basta isso para a gente, né? Eu preciso de mais coisas. Então a gente vai subir aqui um pouquinho e vai verificar que eu estou usando aqui um vetorzinho aqui, ó, do user code, user nome, que eu estou pegando lá do banco, né? Então o que eu vou fazer aqui, tá? É passar mais um parâmetro. Então ig, tá? Que vai sair o código, né? E aqui agora a gente vai simplesmente colocar o nosso ig aqui, tá? Então vamos lá, vamos abrir aqui um PHP. E vamos simplesmente estar pegando esse pedacinho aqui, tá? Ó. Inclusive com o eco. Tipo, ele ter pego por completo, né? Mas enfim. Ok, tá. Ó. Então agora sim, eu estou passando o meu index, passando a ação de editar, tá? Ó. Passando o ID e faltou só o ponto e vírgula aqui para mim terminar a instrução. Certinho? Inclusive faltou no vídeo de cima também, mas ele não apresentou erro, né? Vamos colocar aqui para não ter qualquer problema. Certinho, pessoal. Então, até agora, tudo tranquilo, né? A gente está passando as instruções, tudo funcional, né? Vamos até verificar se eu passei aqui ponto e vírgula nos demais, também já passamos, tá? E é isso. Então, vamos verificar agora o seguinte. Eu estou passando para o index, só que eu não tenho ainda a ação de editar, né? Eu não fiz essa rota ainda. E é isso que a gente vai estar fazendo agora. Vamos lá no index.php, tá? A gente já tem alguns cases aqui, tá? E falta a gente colocar mais um, que é justamente o de editar. Então vamos lá, eu vou colocar logo aqui, tá? Abaixo do delete. Então, case, seja editar, foi esse nome que a gente colocou lá, vamos dar uma conferida, tá? Ó. Foi esse nome. Então, o que a gente vai fazer se for para editar, né? Então, vamos lá. Se for para a gente editar, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esse id, passando via método get, o ig, tá? Semelhante ao que a gente já fez antes aqui, inclusive lá no delete, aqui acima, tá?
Depois que a gente fez isso, a gente vai chamar o user controller, tá? E aí vamos estar chamando o método edit, tá? Para a gente editar, ok? Vamos lá. Caso você queira aí trocar o nome desse método, né, para não ficar igual aqui no nosso caso, fica a critério de vocês, tá? Aqui não vai dar nenhum problema, não. Tudo bem? Beleza? Então passei aqui nosso ID e vamos agora parar para que ele não vá para os próximos casos. Ok. Então aqui percebam que ele já está dando um errinho para a gente, porque a gente não fez ainda essa função. E aí vamos pensar bem tranquilo aqui, tá bem na calma. Vamos lá. Ó. A minha intenção é que quando eu clicar em editar, ele venha para uma tela semelhante a essa, que pode ser o mesmo arquivo ou não, a gente vai fazer em arquivos separados, tá? Mas você pode simplesmente colocar um if e usar, fazer uma verificação e usar o mesmo arquivo, caso queira, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente trazer os dados para cá. Após trazer esses dados para cá, quando a gente clicar no botão de editar, aí sim eu vou chamar a função de editar com o nosso update lá no banco de dados. Ok? Então vamos lá. O primeiro passo é justamente estar trazendo para o formulário, né? E eu não fiz essa função ainda lá no user controller. Então vamos fazer ela. Então essa função, opa, no user controller, perdão. Essa função a gente vai fazer da seguinte maneira. Vou colocar logo abaixo do delete também. Então eu vou ter uma public function. Essa public function a gente colocou o nome de edit e vamos passar aqui o ID. Ok. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou pegar aqui o user, vamos passar aqui esse mesmo objeto, tá? Chamando aqui o nosso userDAO. Lembrando que a gente vai estar sempre fazendo essa conexão com o userDAO, tá? E aqui a gente vai estar chamando, tá? Lembrando que o userDAO aqui eu digitei aqui errado, vamos corrigir, só um instante. Pronto. Tá? Aqui é o nosso objetinho aí. E lembrando que a gente vai fazer aqui no nosso userDAO, tá? A gente vai simplesmente chamar o método agora, tá? De pegar o usuário pelo ID, para poder a gente trazer outros dados aí. A gente não fez esse método ainda, tá? Eu vou chamar de getUsers, que é o que a gente já tem. Só que eu vou colocar um byId para a gente pegar pelo ID. Mas que ID é esse? É justamente, tá? Esse ID que a gente está recebendo como parâmetro. Ok? Então, feito isso, a gente vai simplesmente incluir, vamos dar aqui um include, tá? Uma telinha que vai ser semelhante, tá? O que eu falei para vocês agora, semelhante ao nosso cadastro de usuários, tá? Eu vou chamar essa tela aqui de edit user.php, ok? Então, vamos pensar aqui para que a gente entenda tudo direitinho. Eu estou nessa tela, vamos voltar aqui, estou nessa tela, editar. Quando eu clicar em editar, tá? Ele vai vir aqui para rotas, ele vai verificar o caso de adição, vai receber esse ID que a gente passou lá no link, tá? E vamos entrar no user controller. Lá no user controller, eu vou ter uma função chamada editar, ok? Essa função aqui, ó, chamada edit, aliás, na verdade, o que vai acontecer? Ele vai lá no userDAO e vai trazer para a gente do userDAO o usuário a partir do ID que eu estou passando. Depois que ele pegar esse usuário, os dados desse usuário, ele vai estar incluindo a página de adição de usuários. Tá? Então a gente precisa fazer duas coisas. A gente precisa fazer essa função getUsersById e precisamos fazer essa página. Ok? Então vamos fazer isso agora. Tá? Vamos começar então, linha a linha, né? Por resolver esse problema da linha 43, né, que é justamente criar o nosso getUsersById. Como é que a gente vai fazer isso? Tá? Ele vai ser bem parecido com o nosso getUsers. A diferença aí é que eu vou passar um parâmetro, né, que é o parâmetro ID, que a gente não fez anteriormente, mas ele vai ser um select também. Tá? Então vamos lá. Ó. Lá no userDAO, eu vou inclusive copiar o nosso getUsers aqui. Eu vou colocar logo abaixo dele. Tá? Só que aqui vai ser byId. Opa, by ID. Vou estar recebendo aqui nosso parâmetro ID e aqui a gente vai tratar ele, né? Então não vai ser mais select as from usuários, tá? Eu vou ter aqui uma condição. E que condição é essa, tá? Vamos dar uma verificada aqui, ó. Aqui eu não tenho, né? Opa, eu tenho aqui o atributo, pronto. Então o atributo que eu vou usar aqui vai ser o código. Inclusive eu posso até pegar esse pedacinho aqui, ó, tá? Então o código seja igual ao meu ID.
Mas que IG é esse, né? Então, que IG é esse aqui? Da mesma forma que a gente usou aqui o bind value, a gente vai usar aqui em cima também, só que com IG. Então, para a gente não perder tempo digitando, eu já vou pegar esse pedaço aqui que a gente usou anteriormente, tá? E já vou fazendo o uso também, tá? Então, eu venho aqui abaixo aqui, tá? Do meu prepare. Vou colocar aqui, então, o que é esse IG e em seguida eu vou executar, tá? Depois que eu executei, tá? Eu já tenho o que eu preciso. Ok, pessoal? Então, recapitulando, ó, faço aqui o meu select, tá? Preparo aqui o meu script a ser executado, passo o parâmetro, ok? Executo e em seguida eu mando esses dados aqui lá para a minha página anterior, tá? Aqui nem precisa estar um fact all, já que eu vou receber só um dados, né? Só um registro, eu posso simplesmente colocar só um fact, ok? E aí o nosso get users by ID ele está resolvido. Então vamos voltar aqui, tá? Percebam que ele não está trazendo mais erro aqui para cá, só que essa página ainda não existe, esse meu include aqui ele não está existindo ainda, a gente não fez, né? E é isso que a gente vai fazer agora para concluir essa parte aqui, né, pessoal? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui, pessoal, é bem semelhante ao create user, tá? Inclusive eu vou estar copiando ele, né? Então vou dar um Ctrl C aqui, vou criar um new file, tá? E eu vou chamar de edit user.php. E aí basta a gente colar. Certinho? Então aqui, nesse caso, eu não tenho mais cadastrar usuários, eu tenho editar usuário, tá? No singular, que eu vou editar um por vez, tá? A tela ela pode ser semelhante, você pode fazer alguma modificação, caso você queira, fica bem a seu critério, tá? Aqui, eu vou mudar para o index, só que a ação aqui não vai ser mais store, tá? Eu vou colocar uma ação chamada update, ok? A gente vai criar essa ação lá no nosso index também, tá? E aqui, pessoal, a gente tem um diferencialzinho, tá? Vamos lá. No meu formulário como padrão, eu tenho um input name e eu tenho um input e-mail, tá? Só que eu vou precisar do código também. Lá no HTML, a gente pode estar inserindo o input, inclusive eu vou colocar aqui fora mesmo, tá? Input do tipo hidden. Esse tipo hidden, ele não aparece a não ser que eu vá lá e não inspecionar código. Tá? Caso você queira também que ele não fique lá no inspecionar código, você pode estar criando um session, tá? E aí ele fica totalmente invisível, aí vamos dizer assim, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho um input tipo hidden, eu tenho name IG, tá? Eu vou colocar aqui também um valor. E aí lembra de um detalhe importante, tá, pessoal? O que está acontecendo aqui é o seguinte, eu estou recebendo, né, lá do meu user DAO, tá? Vamos procurar aqui, pronto, ó, estou fazendo um select aqui, tá? E aí, quando eu chego no User Controller, eu recebo esses dados e incluo essa página. Ou seja, eu tenho aqui, tá, como resultado, um vetor aqui de user, tá? Então, chegou aqui, eu vou simplesmente fazer uso dele igual a gente já fez anteriormente. Então, eu abro aqui um PHP, coloco aqui um echo, o nome do meu vetor é user, tá? E eu vou simplesmente passar aqui o que eu quero receber aqui, que no caso vai ser o código. Boto ponto e vírgula, fechei aqui, tá? E já está, entre aspas, funcional, ok? Eu, inclusive, vou mudar para o tipo text, só para poder ficar visível para a gente, e vamos fazer aqui, de fato, um teste, tá? Vou atualizar aqui a página. Se eu clicar em editar, tá, ó, já trouxe para a gente aqui, ok? Se eu colocar o tipo hidden, percebam que ele vai ficar invisível, mas o campo está lá para me fazer uso sem problema nenhum, ok? Vamos lá. A mesma coisa eu vou estar fazendo aqui nos outros campos que eu tenho, tá? Então aqui no nome, vou colocar aqui do lado e, obviamente, aqui eu vou ter nome, tá? Aqui no e-mail, da mesma forma, tá? E eu vou manter e-mail. E aí vamos testar novamente, vou visualizar aqui os usuários, tá? Se eu clicar em editar, já está vindo tudo para cá direitinho, ok? Certinho até aqui, tá? A gente já está mandando os dados via método post, tá? Aqui eu acho que a gente poderia fazer uma pequena alteração. Eu vou colocar aqui não success, eu vou colocar o warning, tá? E aqui eu não vou colocar salvar, eu vou colocar editar. Ok, tá? Então, tudo direitinho aqui para a gente. O que a gente precisa fazer agora é ir na nossa rota, tá?
e criar o caso do update, né? Que foi o que a gente falou aqui na tag form, tá? Ó, tem aqui a ação update. Então vamos voltar lá. Vamos tentar reduzir esses espaços aqui, ficam um tanto estranho. Ok? Então vamos lá. Chegou até aqui tudo tranquilo, tudo de boas, né? Que a gente pode até mudar para PTBR. Então tem que mudar lá no anterior também. Depois a gente pode estar fazendo essa alteração. Tá? Vamos ver logo aqui como está. Está todos em inglês, né? Vamos mudar aqui para o padrão PTBR. Ok. E aí vamos lá. Lá no index, então, a gente vai criar a nossa função aqui, o nosso case update, tá? Então, case update. E aí, o que a gente vai fazer se for uma atualização, né? Primeiro de tudo, a gente tem que perceber que eu estou recebendo, né, enviando, na verdade, anteriormente, via método post, tá? Não mais, tá? Não mais só um dado, né? Não é só mais o IG, tá? Se eu procurar aqui edit user, eu estou passando aqui via método post três valores, tá? O ID, o name e o e-mail. Então lá, o que eu vou fazer basicamente é isso, tá? É receber esses dados. Então vamos lá. Vou receber o ID via método post. Você pode fazer um tratamento aí, tá? Para não receber simplesmente assim, né? A gente pode colocar mais de forma um pouco mais segura. E aqui eu vou estar recebendo, no caso, o ID. Vamos conferir se é realmente esse nome lá. Edit user. Então, de fato, é ID. Então, voltamos aqui. Vamos receber também o nosso name, tá? Que eu vou, inclusive, aproveitar esse pedaço aqui. E vamos chamar de name. E vamos receber também o nosso e-mail, tá? Que aqui vai ser e-mail. Pronto. Então, a gente recebeu os três campos, tá? O que a gente precisa agora, então, é fazer uso do nosso user controller, chamando agora o método que a gente vai criar ainda, que é o update. Passando, então, como parâmetro, esses três valores que a gente recebeu, que é o name, o ID, o name e o nosso e-mail. Beleza, tá? Feito isso, vamos dar um break, tá? E ele está apontando aqui um erro para a gente porque a gente não criou ainda o update, né? Lá no user controller. Então vamos no user controller e vamos criar a nossa função aqui, tá? De fato, chamada update, ok? Então vamos lá. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar uma public function chamada update. Eu não vou receber mais só um parâmetro, eu vou receber três parâmetros, tá? E aí vamos fazer agora o corpo da nossa função. Essa função, basicamente, ela vai chamar um outro método, como a gente sempre está fazendo, né? Então, o que eu vou fazer aqui, então? Vamos criar aqui uma variável chamada result, que ela vai receber aqui um this userDAO, tá? Chamando a função agora updateUser. Então, updateUser, tá? E nessa updateUser a gente vai estar passando os mesmos três parâmetros. Ok, tá? Então, o que a gente vai fazer então? Por que a gente pegou esse result? Eu quero verificar se de fato essa alteração ocorreu direitinho, né? Então a gente já fez isso inclusive com delete, tá? Aqui, ó, bem similar. Podemos copiar esse pedaço aqui então e jogar aqui embaixo então. Então se deu tudo certo no result, tá? Eu volto para o index. Se não deu certo, eu aviso que deu um erro ao editar, não ao deletar, né? Editar o usuário. O que falta para a gente agora, né, é justamente fazer o update user lá no nosso user DAO. Ok, então vamos lá. A gente colocou aqui o editar, vamos colocar tudo juntinho, né? Então a gente colocado get users by ID aqui e vamos colocar logo aqui próximo, né, para a gente saber que faz parte aí do mesmo conjunto, então, né, o nosso editar, né, o nosso update user. Então vamos lá, public function update user, passando aí nossos três parâmetros, o ID, o name e o e-mail. E o que a gente vai fazer, ele segue o padrão, tá? Então a gente pode até fazer uso já de alguma coisa aqui que a gente já usou anteriormente, que foi o nosso create user, tá? Vamos copiar esse pedacinho aqui, inclusive eu tinha digitado errado, né? Pronto. E aí vamos lá. Primeira coisa, tá? Eu não vou colocar um insert into, eu vou colocar um update, né? Então update set. E aí a gente vai dizer o que a gente vai estar alterando agora, tá? Vamos apagar esse pedacinho aqui.
E vamos lá. Então, o que eu vou estar fazendo um update é no name, tá? Que ele vai receber o meu parâmetro name, que a gente vai já colocar, inclusive já está pronto lá, né? A gente vai mudar o e-mail também, né, caso o usuário queira. Então, vamos colocar aqui um dois pontos e-mail. E a gente vai fazer agora uma condição. Que condição é essa, né? Então, tem um update setName, tá? Alterando o name aqui, alterando o e-mail aqui, e agora falta a nossa condição. Que condição é essa? A condição é essa mesma aqui, tá? Que inclusive a gente já usou antes, que é verificar se o código lá no meu banco ele é igual ao nosso ID. Tá? Então, temos aqui o nosso comando do update já pronto. Tá? O que falta aqui para a gente é simplesmente tá, fazer aqui nossas alterações. Tá? Então, aqui eu já estou fazendo nosso prepare. Falta a gente colocar aqui mais um parâmetro, que é o parâmetro do código, do ID, perdão, tal, que aqui vai ser a nossa variável ID. E está finalizado o nosso update user. Tá? Então já está pronto aqui. Vamos fazer um teste então, né? Então aqui, vamos voltar lá para visualizar usuários, tá? Aqui perceba que está um nome aqui que não está muito legível, né? Então vamos editar. Então aqui eu vou colocar carlos@gmail.com. Se clicarmos em editar, tá? Então ele trouxe um errinho aqui, né? Há um erro aqui no seu SQL. Vamos ver que erro foi esse então, tá? Vamos lá. Primeira coisa, então, vamos abrir aqui nosso MySQL Command Line. Tá? Vamos colocar aqui a senha. Deixa eu dar um show databases para a gente ver que bancos a gente tem. A gente está usando o CRUD PDO. Então, user CRUD PDO. E vamos dar aqui um show tables, só para a gente ver que tabela que a gente está utilizando. E vamos dar um describe aqui dos usuários. Que tabela a gente estava era existente, na verdade, no banco, né? Então vamos lá. Temos o código, o nome e e-mail. Ah, é porque o campo é nome, né? No banco está em português, né? Então aqui não vai ser name, vai ser nome. Tá? Vamos testar novamente. Vamos atualizar aqui a página. Tá? Deixa eu ver se ele atualizou aqui para a gente. Vamos lá. Então ele está me dizendo aqui tá, que você tem um erro de sintaxe. Tá no set nome, Carlos, e-mail, está aqui. E o array código foi igual a 7 aqui, que a gente pegou de lá. Ok, vamos dar uma olhadinha aqui então e analisar qual problema a gente teve aqui, tá? Ah, pronto, a gente não colocou o nome da tabela, né? Então aqui faltou nossos usuários. Que vacilo, né? Vamos lá, vamos atualizar então aqui a página. E beleza, tá? Ele editou pra gente. Para a gente garantir que realmente deu certo, tá? Vamos editar novamente. Eu vou colocar agora então. Vou colocar aqui outro nome então. Vou colocar aqui Marcos, por exemplo, e o e-mail aqui também vai ser Marcos. Vamos colocar aqui editar. Nosso editar aqui ele não está o botão direitinho, mas ele atualizou 100% para a gente. Vamos fazer o seguinte, tá? Lá no nosso users, tá? Se eu chegar aqui embaixo, a gente tem aqui BT warning. Eu acredito que eu digitei alguma coisa errada lá no nosso edit user, porque não ficou no mesmo formato, né? Vamos procurar aqui então nosso submit. Aqui a class está BT warning direitinho. Ah, faltou o R. Vamos voltar lá em editar então, e agora está direitinho, está bonitinho o nosso botão. Ok, então já fizemos quase tudo prontinho, tá? Então está excluindo, tá? Estamos aqui podendo editar, estamos podendo inserir usuários, tá? Inclusive vamos testar aqui, então vou colocar um teste aqui, vamos colocar aqui, então ele inseriu para a gente direitinho, mas falta a gente ver os detalhes, tá? Não está pegando ainda esses detalhes. E a gente vai fazer isso agora, tá? Então vamos preparar justamente agora o nosso mostrar o usuário, né, para a gente mostrar mais detalhes dele caso tenha. Tá? Isso aqui normalmente é utilizado quando queremos, por exemplo, mostrar só parte dos dados aqui, que já estão todos, né? E aí quando ele abrir para ver detalhes, ele consegue ver os demais dados. Bom, então vamos abrir aqui o users, vamos procurar aqui então ver detalhes e vamos mudar esse link. E esse link vai ser index.php, que é nosso arquivo de rotas. Vamos colocar aqui uma ação e essa ação eu vou chamar de show. Só que eu tenho que dizer o que é para ele mostrar, né? Então vai ser semelhante ao que a gente fez aqui abaixo, tá?
Então eu vou pegar esse pedacinho aqui, ok? E tá levando para cá, certinho, tá? Então já estou passando aqui o que eu quero mostrar. Só que eu não tenho ainda essa rota criada, né? Eu não tenho essa ação desse show ainda. E é isso que a gente vai estar fazendo agora. Então vamos lá. Vamos lá para nossas rotas, tá? E vamos criar agora um case do nosso show, tá? Eu vou colocar esse case do nosso show no finalzinho mesmo, tá? Então eu vou pegar aqui case, o show, e aí vamos agora verificar o que a gente vai fazer. É muito semelhante, inclusive, ao nosso edit aqui. Eu vou até copiar ele, a gente vai fazer pequenas alterações, tá? Vamos lá. Então aqui eu vou pegar o ID direitinho, tá? Só que o método aqui agora não vai ser editar, né? Vai ser mostrar. Pronto, ó. Então a nossa rota do nosso show já está pronta. Falta a gente ir agora no nosso user controller e fazer essa função aí de mostrar, tá? Vamos lá. Então aqui lá no nosso user controller, tá? Que iremos fazer aqui, tá? A gente já fez algo bem parecido, que foi aqui o nosso editar. Então, da mesma forma, a gente vai estar copiando. Eu vou jogar um pouquinho mais abaixo aqui, tá? Aqui vai ser show, tá? E aí, o que vai acontecer, tá? Aqui eu tenho o meu usuário, tá? Que está recebendo aqui, basicamente, aqui nosso user DAO, get users by ID, que de fato é o que a gente está precisando, né? A diferença é que aqui não vai ser editar o usuário, vai ser mostrar o usuário. Essa função, pessoal, ela já está pronta, né? Se a gente botar lá no UserDAO, a gente já usou ela para editar aqui, ok? Então, o que falta para a gente é só criar, tá? Esse nosso show user que a gente não fez ainda, tá? E aí, o que eu vou fazer? De forma semelhante ao que a gente já fez antes, tá? Eu vou pegar o nosso create user, vou copiar ele, tá? E vamos criar aqui, então, o nosso arquivo, tá? Que é show user. Então, show underline user.php e vamos jogar aqui, tá? A diferença aqui é bem simples, tá? Eu estou simplesmente só mostrando, né? Então isso aqui pode ser inclusive para um usuário que ele não é um administrador, por exemplo, que não só pode visualizar dados, né? Então aqui nesse caso, em vez de ter um input, a gente pode simplesmente estar colocando aqui, né? Um spam mesmo, enfim, pode estar colocando inclusive aqui do lado, se você preferir. Eu vou colocar logo aqui, tá? E aí você fica livre para fazer o formato que você achar melhor. Então o nome aqui, basicamente a gente vai pegar o que já existe lá no Node User, o mesmo padrão. Tá? Esse padrãozinho aqui que a gente colocou no value. Tá? Inclusive eu vou copiá-lo para ser um pouco mais rápido. E o que eu quero fazer é simplesmente mostrar. No caso aqui não vai ser código, né? Vai ser o nome. Ok? Então trouxe para cá. Beleza, tá? A mesma coisa eu vou pegar aqui, então, eu vou fazer com e-mail. Então vamos tirar essa parte aqui e vamos colocar o e-mail. E caso você queira, tá? A gente pode estar copiando aqui toda essa linha, colocando aqui e vamos colocar o código também. Então, código, tá? E aqui é código também. Beleza? Não temos um botão aqui, tá? Então, tira isso aqui. A gente pode tirar o formulário também, não há necessidade. Vamos tirar a tag form de cima também. Vamos localizar ela aqui, form. Ok? Vamos verificar se está fechando direitinho lá. E está feito, né? Então vamos voltar, atualizando a nossa página, tá? Se eu clicar em visualizar, ele trouxe para mim aqui direitinho os dados, tá? Ó. Então código 7, nome Marcos, tudo direitinho. Se eu visualizar os usuários cadastrados, eu volto para cá, eu consigo editar, eu consigo excluir com o modalzinho já funcional, tá? Então se eu clicar em sim aqui, ele exclui para a gente, tá? E eu consigo inserir usuários. Então é isso, pessoal. A gente fez um crudezinho aqui bem básico, usando o PDO, orientado a objeto e tudo mais. Espero que vocês consigam ter entendido direitinho, tá? Peço perdão por alguma falha, a gente está fazendo aqui tudo na hora, né? Mas ao final a gente chegou a um produto que está funcional. Até mais, pessoal.